Olá a todos, eu quero partilhar convosco o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 28. E esta parte do Evangelho relata um acontecimento muito interessante em que Jesus estava junto com os seus discípulos no templo e a certa altura ele começa por dizer assim no versículo 5: e dizendo alguns a respeito do templo que estava ordenado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava a observar o templo bonito em Jerusalém. Ele estava todo bem ordenado, com pedras preciosas, conforme aqui relata a Escritura. E as pessoas davam dádivas, traziam dádivas de todas as partes do mundo. Vinham pessoas a Jerusalém para sacrificar. E estava Jesus a observar aquilo juntamente com os seus discípulos e a certa altura ele diz assim: olha, vocês estão a olhar para isto? Estão a chegar dias em que tudo isto vai ficar derribado. E os discípulos ficaram assim pensativos, não é? E eles perguntaram no versículo 7, e perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão pois estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? E disse então Jesus: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, afirmando-se, sou eu o Cristo. Muitos virão dizendo: eu sou o Cristo, e outros virão com as tais profecias de que o tempo está próximo, não é? Diz assim: sou eu e o tempo está próximo. E depois Jesus diz: não vades, portanto, após eles, isto é, não acrediteis nisso, porque quando começarem a dizer que o tempo está próximo, cuidado, não vão atrás disso. Versículo 9: e quando ouvires de guerras e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então Jesus está a referir-se aqui a dois aspectos importantes, que eu quero que vocês tomem bem atenção ao resto da leitura e aquilo que já acabamos de ver. Jesus, diante dos seus discípulos, olha para o templo e diz: olha, o templo é bonito, mas todas estas coisas que vocês veem, toda esta construção vai ser derribada, tudo vai cair e os dias estão para chegar. Os discípulos perguntam: então, mas como é que vai ser isso? E noutras partes, por exemplo em Mateus 24 e também em Marcos 13, que relatam este mesmo acontecimento, nós podemos ver alguns pormenores interessantes, porque os discípulos perguntam a Jesus: e quando é que será a vinda do Filho do Homem? Quando é que tu virás? Então Jesus começa por dizer assim: olha, com respeito a esse assunto, tomem cuidado, porque não é para já. A questão do templo, dias virão, está quase a vir, mas em relação ao regresso de Jesus, não é para já. Muitos virão dizer que sim, que está para próximo, isto cada vez está mais breve, mas não deis ouvidos a isso. E outros até irão passar por mim dizendo: sou eu. Cuidado, porque isso não é possível acontecer, não é verdade. Quer dizer, vai acontecer, há de haver muita gente que se vai intitular o Cristo, mas Jesus nos alerta: olha, não vão atrás dessa conversa. Depois ele começa por dizer, não é, o versículo 9: e quando ouvires de guerras, de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim, isto é, o fim das coisas, o fim de tudo, o fim dos tempos, não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e
pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então Jesus dá aqui um panorama e ele dá uma de geral, explicando, olha, vai acontecer certas coisas. Algumas delas parece que já nos aproximamos do fim, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque é necessário que aconteçam certas situações conforme ele menciona aqui. E agora presta atenção ao versículo 12, porque aqui Jesus começa volta com a conversa atrás e estabelece aqui uma pequena cronologia, se assim pudéssemos falar. Porque Jesus, depois de dar uma de geral, ele começa agora a entrar em alguns pormenores. E no versículo 12, Jesus diz assim: mas, vírgula, antes de todas estas coisas, antes daquilo que vos disse, vai começar assim. É o que Jesus está a querer dizer. Antes de tudo o que vos disse, como é que vai começar tudo? Vai começar assim. Antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Então Jesus está aqui a alertar assim, tudo vai começar assim. Quando Jesus se for embora, ressuscitou, ele vai embora, vai começar como? Como ele diz aqui. Vão lançar a mão sobre vós, vos vão perseguir, entregando-vos às sinagogas e às prisões. E foi o que começou a acontecer. Se você começar a ler o livro de Atos. Por um lado, nós vemos os apóstolos e os discípulos que pregaram com toda ousadia, sem vergonha alguma, mas começaram logo a ser perseguidos. Começaram logo a ser odiados. Lançaram-nos nas prisões, do qual, por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de se tornar apóstolo de Jesus Cristo, foi um perseguidor. Ele assinava cartas autorizando a prisão de muitos, assistiu à morte de muitos discípulos de Jesus Cristo e concordou com essas mortes. Então Jesus está-se a referir a esse tempo já. Não é uma coisa para agora, é uma coisa que começou logo ali. Conduzi-vos à presença de reis, presidentes, por amor do meu nome, e vos acontecerá isto para testemunho. Isto é, que vocês devem continuar a testemunhar o Evangelho, independentemente destas perseguições. Versículo 14. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Nós vemos isso na vida dos discípulos, dos apóstolos, como eles falavam com ousadia. O próprio apóstolo Paulo, mais tarde, diante de reis, diante de imperadores, diante das autoridades, ele abria a sua boca aonde o Espírito de Deus se manifestava em sabedoria através deles, conforme Jesus aqui fala. Versículo 16. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. O que é que ele quer dizer com isto? Apesar de muitos serem perseguidos, serem mortos, a vossa cabeça, digamos assim, a vossa vida é minha. Vocês não vão perecer, porque o que são de Deus, o que são de Cristo, são dele para sempre. Aleluia. Na vossa paciência possuí as vossas almas, isto é, na vossa perseverança, na ousadia da vossa fé, na resistência, pregando o Evangelho com ousadia. Vocês
serão salvos por causa disso. Aleluia. Então Jesus está aqui a falar neste tempo este que começou logo, conforme aqui no versículo 12, mas antes de todas estas coisas, antes daquilo que eu já vos disse, vai começar assim. Vão lançar mão de vós, vocês vão ser perseguidos, vão-vos entregar nas prisões. Tudo isto começou logo naquele tempo. Aleluia. Versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei, então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos e os que estiverem nos campos não entrem nela. Então o que é que Jesus está-se a referir aqui? Está-se a referir no ano 70, na era de Cristo, 70 anos após a sua morte e ressurreição. Jerusalém foi cercada pelo imperador Tito e Jerusalém foi absolutamente destruída, e cumpriu-se o que Jesus falou. Vocês estão a olhar para estas paredes, para este templo tão bonito, tão bem ordenado, com pedras preciosas, pois eu vos digo que vêm dias, disse Jesus, vêm dias em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, isto foi o que já aconteceu no ano 70. Basta você ler a história. Israel, aliás, Jerusalém foi completamente tomada, desolada, conforme a Bíblia diz aqui. E Jesus deu aqui no versículo 21 uma instrução muito preciosa, diz assim: os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, saiam da Judeia, quando isso acontecer. Os que estiverem no meio da cidade, saiam da cidade, saiam da Jerusalém. E os que estão no campo, não voltem para Jerusalém, estejam no campo. Isto é, Jesus deu uma instrução que quando isso acontecer, vocês não vão para Jerusalém, porque ela vai ser absolutamente destruída e tomada. E foi o que aconteceu. O versículo 22 diz: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, disse Jesus, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Referindo-se a que povo? Aos judeus. Ai das grávidas, porquê? Porque imagine, elas não podendo fugir para os campos, nem para os montes, conforme Jesus exortou, estando nesta cidade, em Jerusalém, que terrível foi, porque tudo foi destruído. Morreram muitos. Conforme diz aqui o versículo 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Foi o que aconteceu, porque quem conseguiu fugir, quem conseguiu sair de Jerusalém conforme a exortação de Jesus, quem esteve de vigia e atento, fugiu, saiu. Daí que a partir deste tempo muitos foram para várias partes do mundo, conforme aqui a Escritura disse, para que se cumprisse: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E agora presta atenção: e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Estamos a falar no tempo do ano 70 da era cristã, com a invasão do imperador Tito, o imperador romano, que desfez, deitou abaixo o templo em Jerusalém, e cumpriu-se o que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, e tudo cairá. E Jesus deu aqui
uma grande exortação na altura para aqueles que creem nele, para que não fossem para a cidade, para que saíssem da cidade naquele tempo. E foi assim que muitos dos discípulos se safaram, desculpe usar esta expressão, se safaram deste tempo de grande aflição, conforme a Bíblia aqui se refere. E agora, Jesus, a partir do versículo 25, começa a entrar outra vez nos pormenores. E se você voltar atrás ao versículo 8, disse assim, disse então ele, vede, não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Versículo 9, e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim, referindo-se mesmo ao fim dos tempos, mas o fim não será logo. E a partir do versículo 25, Jesus agora aponta a sua conversa para o fim, para esse fim. Porque lembrem-se, conforme no versículo 24 diz que Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isto é, a partir daquele momento em que o imperador romano entra em Jerusalém e toma Jerusalém e destrói Jerusalém, a partir desse tempo, até os dias de hoje, Jerusalém tem sido pisada pelos gentios. Esta polémica dos judeus quererem Jerusalém para eles é complicado, porque Jerusalém, nós sabemos atualmente que tem lá vários povos a viver. Ela será pisada pelos gentios, que é o que está a acontecer, até que o tempo deles se completem. E o versículo 25, depois Jesus começa a dizer, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Enquanto que há pouco aquela angústia que nós vimos ali, quando aparece aqui assim, no versículo 20, diz, mas quando vires de Jerusalém cercada, dizer, sabei então que é chegada a sua desolação. Está-se a referir propriamente, somente a uma desolação que tem a ver com Jerusalém. E aqui no versículo 25, ele começa a dizer, haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Agora refere-se às nações todas. Ele agora começa a apontar o seu discurso para os discípulos, dizendo, olha, vocês perguntam que sinal haverá da minha vinda, da vinda do Filho do Homem, pois vai haver uma grande angústia sobre as nações. Esse é o sinal que vocês vão ver, uma angústia profunda nas nações. Uma perplexidade, conforme aqui diz, pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Veja, esta angústia que toma conta das nações é o grande sinal de que precede a vinda do Filho do Homem. E ele chegou ao ponto de explicar que os próprios homens desmaiam de horror. Vai haver cada vez mais uma vontade global de suicídio. Noutras partes, a própria Bíblia fala de que as pessoas terão vontade de morrer, mas nem isso conseguem. Tal é o tamanho da angústia sobre o mundo, sobre as nações. Cada vez mais o pânico se instala na vida do ser humano. Cada vez mais existe pavor,
pânico. O síndrome de pânico cada vez vai ser bem visível. Pessoas que no meio da rua entram em pânico devido à angústia que vai pairar sobre o mundo todo. Haverá sinais do sol, da lua, das estrelas, coisas estranhas começam a acontecer no próprio universo, com os próprios luminares. Coisas muito, muito complicadas de explicar, até pelos cientistas, vão começar a acontecer. E o versículo 27 diz: então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Enquanto o mundo está a passar por esta terrível angústia, por esta terrível perplexidade, as pessoas cada vez estão mais perplexas da maneira como as pessoas pensam. Nós olhamos e vemos cada vez mais todo o tipo de imoralidade a vir ao de cima. Não é só a violência doméstica, não é só a violência sexual, psicológica, mas é uma perplexidade completa da alma humana, uma angústia inexplicável, um desejo das pessoas fazerem o mal, uma força para a maldade. O ser humano cada vez está mais virado para a maldade. E é essa angústia que se apodera do mundo inteiro, das nações. E esse será o grande sinal. Foi o que Jesus disse quando os discípulos perguntaram: diz-me, qual é o grande sinal? O grande sinal é este. Porque a questão das guerras, de nação contra nação, de terremotos, tudo isso vocês vão ver, tudo isso vocês vão acompanhando. Isso é uma questão normal, é o princípio das dores, são coisas que vão vindo, são cíclicos, é algo cíclico. Mas o que não é cíclico é esta forte angústia que dominará a alma do ser humano. Hoje estamos a ver que está a começar, porque um dos maiores problemas hoje no mundo é esta angústia, este vazio da alma do homem. Esta angústia, muitas vezes, da pessoa não saber o que é que está aqui a fazer nesta vida. De que é que serve viver? É a dúvida de muitas pessoas. A vida é isto: comer, dormir, trabalhar, dor, sofrimento. É isto que é a vida. As pessoas cada vez mais estão a entrar em processos de falência emocional, falência espiritual, falência a todos os níveis. A própria igreja, que devia ser uma rocha, uma pedra, uma luz, está em completa falência. As pessoas já não acreditam em mais ninguém. E a angústia está a começar a apoderar-se da alma do ser humano. E é disto que Jesus está a falar. Então, quando às vezes nós ouvimos certos pregadores, certas pessoas a dizerem e a tentarem dividir os tempos com dispensações, com divisões de tempo, escatologias, complicam tanto aquilo que é tão simples. Jesus aqui nesta parte, o Evangelho explica. Jesus explica o que é que vai acontecer. Às vezes nós ouvimos certos pregadores a dizer assim: Deus vai livrar a igreja da grande tribulação. Mas que grande tribulação você está a pensar? Então, grande tribulação tiveram já os primeiros cristãos. Jesus referiu-se a isso quando veio a desolação de Jerusalém. Grande tribulação houve sobre aqueles que viviam em Jerusalém. Foram destruídos. Pedra sobre pedra caiu tudo. Grande tribulação foi o Holocausto.
Grande tribulação foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Grande tribulação foi tanta coisa que temos vindo a assistir. E agora vem alguém que diz: o Senhor vai nos livrar da grande tribulação. Até parece que há cristãos fidalgos, ou cristãos de primeira e cristãos de segunda. Os primeiros cristãos são a escumalha dos cristãos. Toma lá, bem feita, sou alfraí, que nem um... E os nós, dos nossos tempos, na igreja dos nossos tempos, os fidalgos deste tempo, ai não, o Senhor nos vai tirar da grande tribulação. Meu amigo, o mundo já está numa grande angústia, numa grande tribulação. O que o Senhor nos vai livrar, sim, é do juízo de Deus que há de vir sobre toda a terra. Mas isso não tem nada a ver com tribulações. Isso não tem nada a ver com isto que Jesus falou, que nós iríamos ser odiados, perseguidos por todas as pessoas, até pelas pessoas da família. Muitos iriam ser mortos por crerem em Jesus Cristo. Se isso não é uma grande tribulação, então não sei o que é uma grande tribulação. Amados, essas histórias das escatologias só vêm para confundir, só vêm para trazer... Eu não sei, Jesus é tão simples, nós acabamos de ler aqui, que no meio desta angústia toda, quando os discípulos perguntaram que sinal vai ser então, ele diz assim: olha, quando vocês virem coisas estranhas acontecerem com as estrelas, com o sol, com a lua, quando vocês começarem a ver uma grande angústia sobre as nações todas, não é só sobre Israel, não é só sobre, não sei, até parece que Israel é assim um... Não, é sobre as nações todas, quando vocês começarem a ver o ser humano, a alma do ser humano angustiada ao ponto da pessoa desejar a morte e nem consegue morrer, nem morrer a pessoa já consegue, de tanta aflição, de tanta angústia que ela sente interiormente. Essa angústia, quando vocês virem essa angústia, então o versículo 27 diz: então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Oh, glória a Deus, quando as pessoas começam a falar, os que ensinam escatologia, a igreja não vai passar por... Eles não sabem o que é que estão a dizer, porque nem sequer leem com atenção as palavras de Jesus Cristo. Amado, eu não sei quando é que realmente será o dia que Jesus vai vir, eu não faço a mínima ideia, nem Jesus o revela. Apenas Jesus revela o grande sinal que antecede a sua vinda, quando ele vai vir buscar a igreja. Até lá, muitos cristãos vão morrer primeiro. Glória a Deus, e esses irão ter com o Senhor. Mas os que ficarem vivos para a vinda do Senhor são aqueles que vão provar, vão ver a angústia que está sobre as nações. Mas nós temos a promessa do Senhor que aqueles que são dele, são dele, nenhum cabelo. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer assim: mesmo que alguns morram por ser odiados, mesmo que alguns sofram por amor a Jesus Cristo, esses são dele. Então o Senhor diz que sejamos audazes, que nós não percamos o ânimo, mas que sejamos esperançosos para a vinda do Senhor. E que quando nós começarmos a ver esta grande aflição no mundo todo, que os nossos olhos estejam voltados para cima, porque está a chegar o dia em que o Senhor vem redimir, isto é, vem completar toda a redenção, porque Paulo diz em 1 Coríntios 15 que a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, vai anular, vai aniquilar o espírito da morte. Aleluia! Meus amigos, o Evangelho é tão simples. É preciso virem os doutores complicarem isto tudo. Mas uma criança entende isto ao ler isto. Amados,
Eu volto, para terminar, volto a dizer o seguinte: eu não sei quando é que vai ser o dia. O próprio Jesus diz que não o revela porque só o Pai sabe. E ele apenas só diz: amigos, quando vocês virem esta grande aflição, quando vocês virem estes sinais do sol, da lua, das estrelas, estas coisas estranhas a acontecer, toda esta perplexidade do bramido do mar, coisas estranhas a acontecer com o mar, com a terra, com o ser humano, esta angústia toda a encobrir a terra toda, quando vocês começarem a ver isso, então vigiai, olhai, porque está próximo a vinda do Senhor. Deus te abençoe e força.